Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, segunda-feira, 13 de abril, dia seguinte da Páscoa. Imagino que para muitos de vocês, como para mim, a Páscoa foi celebrada com a superação, né? Porque ficamos distantes das famílias, muitas famílias separadas, o trânsito nas redes sociais congestionado, o sinal ficou carregado, porque nós tivemos que celebrar à distância essa data. Obviamente isso não é confortável, mas a gente passou por ela. Hoje já é segunda-feira e eu desejo a vocês o início de mais uma jornada em que a gente possa manter esse comprometimento em favor da saúde individual, da saúde das nossas pessoas mais próximas, queridas, familiares e amigos, e da saúde coletiva, respeitando a orientação que vem de cima das autoridades de saúde do Brasil e da Organização Mundial da Saúde. Hashtag Fique em Casa. Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, nosso parceiro do Papo das 9, abri minutinhos atrás, veja que coincidência, na página 13 do dia 13. Para quem é supersticioso, guarda o número para jogar no bicho. Aliás, tem jogos de azar por aí que também estão numa pinimba danada. Vamos lá. Pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos para nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando o seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade. Se eu tivesse que resumir a uma palavra o sentido da mensagem de hoje endereçada a nós no livro Minutos de Sabedoria, mensagem número 13, seria sintonia. A sintonia é uma lei da física. Quando você está procurando a estação de rádio que toque a música que você gosta, você está procurando no dial a sintonia da estação que vai tocar a música que você gosta. Se a estação está tocando a sua música, você vai parar ali, estabeleceu-se a sintonia, o som se irradia e se propaga. Vigiai e orai. No dia seguinte da Páscoa não custa lembrar os ensinamentos do Mestre. Tem muita gente que fala orai e vigiai, mas a ordem dos fatores aí, nas escrituras originais, foi vigiai em primeiro lugar e orai. O vigiar fica ligado nos pensamentos que você, neste exato momento, está irradiando para si e à sua volta, porque você vai atrair para si a mesma frequência de pensamento. Por isso que a gente, quando cultiva, quando a gente é um sentinela da nossa sintonia, a gente está mais atento a isso no dia a dia, a gente consegue se livrar de probleminhas causados, já comentei ele aqui, pelo macaquinho travesso. A tradição budista chama de macaquinho travesso, aquele que é o nosso pensamento invigilante, que fica pulando de galho em galho e leva a gente para lugares que nem sempre são agradáveis. Então, angústia é antecipar o futuro para o momento presente. Não nos convém. Angústia também é ficar remoendo o passado, aonde o passado não foi legal. Não nos convém, o passado já passou. Viver o momento presente é uma dica preciosa para boa sintonia. Indicação de leitura para o dia de hoje, escolhida com muito carinho e amor. Autoperfeição com Hatha Yoga. Autoperfeição com Hatha Yoga. Do mestre Hermógenes, que eu tive o prazer de conhecer e ter como amigo, já está no plano espiritual. Ele que introduziu a Hatha Yoga no Brasil, ele que era militar na década de 1960,
foi acometido de uma grave tuberculose e chegou a ser desenganado pelos médicos. Recolhido ao leito de uma unidade hospitalar militar, ele decidiu por conta própria, numa época que não tinha internet, ler um livro que lhe chegou às mãos e resolveu investigar o que seria yoga, ou yoga, como gostam de dizer os que entendem realmente do assunto. E ele se encantou com essa possibilidade de, através da realização de certas posturas, certos exercícios e de uma visão de mundo, uma visão filosófica, uma visão espiritual do que é a vida, do cuidado que precisamos ter com o corpo e com o espírito, ele se transformou, na minha opinião, no maior mestre de yoga do Brasil, com todo respeito a quem pense diferente. E Hermógenes escreveu um livro que fala justamente da aplicação dessa medicina espiritual no dia a dia, com técnicas de respiração, o tal do pranayama, está lá, que é muito indicada para a gente acumular energia, serenar o corpo e a mente, técnicas de purificação várias, limpeza das narinas, lavagens. Tem algumas que a maioria das pessoas não se sente muito à vontade de praticar, de fazer, mas elas remetem a um cuidado maior com o nosso templo sagrado neste plano, que é o nosso corpo físico, que é temporário. Ele é um equipamento que, enquanto estivermos aqui, precisa ser cuidado com muito amor, com muito carinho e muito afeto. Autopurificação com Hatha Yoga, de Mestre Hermógenes, é uma boa leitura nesses dias em que temos mais tempo para conhecer aquilo que a gente não conhece e cuidar daquilo que a gente não vem cuidando muito bem. Tem uma frase do Hermógenes que eu adoro, ele era um ótimo frasista. E tem uma frase que é perfeita para o Papo das 9, que diz assim: atiraram uma pedra na tranquilidade do lago. O lago engoliu a pedra e sorriu ondulações. Lindo, Hermógenes. Lindo. Onde você estiver, meu irmão, professor, mestre, obrigado pela inspiração de sempre. Você é o cara. Eu, a partir de ontem, domingo de Páscoa, me comprometi a todos os dias trazer uma sugestão de organização ou movimento ou campanha que neste momento esteja fazendo com muita seriedade e muita credibilidade o repasse de cestas básicas, de dinheiro, de remédio, de álcool gel, aonde isso se faz mais urgente. Ontem eu falei da Central Única das Favelas. Quem perdeu o Papo das 9 de ontem, entra lá no site da CUFA, cufa.org.br, e vai saber qual é o projeto deles, nesse momento, de fazer chegar às mães das favelas R$120 para que elas usem como desejarem, comida, remédio ou álcool gel, o que quiserem. Hoje, com muita alegria e muita satisfação, eu recomendo a quem queira ajudar da forma que for possível a Ação da Cidadania, que já está na estrada há quase 30 anos, criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, mantida atualmente pelo filho do Betinho, Daniel de Souza. Conheci o Betinho, conheço o Daniel, recomendo. Então eu estou aqui hipotecando a minha credibilidade, se ainda houver aqui minha, a um projeto que eu confio, ajudamos. Quem quiser entra no site da Ação da Cidadania, tudo junto, açãodacidadania.com.br. De cara você vai ver a campanha que eles estão mobilizando, reunindo multidões de necessitados que estão nas listagens do Ação da Cidadania em boa parte do Brasil
E uma coisa que eu gosto muito, que é prestação de contas, transparência absoluta. Quanto recebemos de doação, onde foi aplicado e de que jeito. Então, açãodacidadania.com.br é o endereço virtual para você, se desejar, participar ativamente como brasileiro e como cidadão do socorro aos nossos irmãos brasileiros que estão em situação aflitiva sem ter o que comer ou sem ter ajuda alguma. Muito bem. Eu queria partir agora para o noticiário antes da gente, um briefing do noticiário que me chama a atenção. Antes da gente começar a trocar ideias aqui com vocês, respondendo a perguntas, vamos lá. Primeira questão. Vocês devem ter visto que o premier britânico, Boris Johnson, saiu do hospital. E vocês devem ter visto como, mesmo muito abatido, ele fez questão de vir a público agradecer ao sistema público de saúde da Grã-Bretanha e, particularmente, a 2 enfermeiros, um português e uma neozelandesa, pela forma abnegada com que se mantiveram ao lado de seu leito, madrugadas adentro. Ele passou vários dias internado, ajustando o ventilador mecânico para que ele pudesse ter minimamente conforto no auge da Covid-19. Por que é importante esse registro? Boris Johnson, ele é um bom exemplo de como o novo coronavírus trouxe mudanças urgentes no pensamento e no sentimento das pessoas. Ele pertence a um partido conservador da Grã-Bretanha que historicamente sempre defendeu a redução dos recursos para o sistema público de saúde. E ele ontem, num pronunciamento, manifestou gratidão ao sistema público de saúde. O partido dele, do Boris Johnson, e ele próprio, conseguiram aprovar o Brexit, a segregação, a separação da Grã-Bretanha da União Europeia. A Grã-Bretanha não pertence mais à União Europeia, estigmatizando os imigrantes. Uma das principais motivações para o desejo de separar da União Europeia é que esse segmento mais conservador dos britânicos não via com bons olhos a multiplicação de imigrantes na Grã-Bretanha. Então é muito significativo e emblemático que Boris Johnson venha a público agradecer a 2 imigrantes, uma enfermeira neozelandesa e um enfermeiro português, nosso Patrício, pela forma abnegada com que cuidaram dele. Então é muito interessante a gente ver, parafraseando aí o simbolismo da Páscoa, que coelho vai sair dessa cartola. Que coelho vai sair dessa cartola daqui para frente? Teremos outra visão política do sistema público de saúde na Grã-Bretanha? Teremos outra sensibilidade em relação aos imigrantes a partir de Boris Johnson? São questões. Outra informação que eu gostaria de compartilhar muito rapidamente é uma reportagem publicada hoje no jornal o Globo, assinada por 4 colegas meus, que traz uma revelação importante a partir de dados oficiais do Ministério da Saúde. 25% dos óbitos de Covid-19 no Brasil até agora são de pessoas com menos de 60 anos e sem nenhuma comorbidade, ou seja, nenhuma doença ou patologia que fragilizam quem for contagiado pelo vírus, como doenças cardíacas, como quando a gente tem plaquetas baixas, diabetes, certos níveis de obesidade. Então veja, por que isso é uma notícia importante? 25% dos brasileiros que vieram a óbito pela Covid-19 não pertencem ao chamado grupo de mais risco, idosos ou que tenham comorbidades. 25% é 5 vezes mais do que o número de óbitos de idosos na Espanha. 25%, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde,
significa que o tal isolamento vertical, que é a expressão usada pelo presidente Jair Bolsonaro e alguns poucos outros, que defendem a tese de que não é preciso fazer o isolamento social horizontal. Todos nós, como estamos hoje recebendo essa orientação, independentemente da faixa etária, se tem ou não comorbidade, hashtag fique em casa. Quem defende o isolamento vertical parte do pressuposto, isso é doença de idoso. E isso é doença de quem tem comorbidade. Os dados mostram, dados oficiais do próprio governo, que nós temos a expressiva percentagem de 25% de pessoas que vieram a óbito que não são idosos e que não têm comorbidade. Isso precisa ser assuntado, precisa ser conversado, e isso confirma o acerto do isolamento social horizontal. Uma última informação é uma retificação. Ontem, muitos de vocês acertadamente chamaram a minha atenção para o fato de que Nova York, sim, encerrou antes o ano letivo. Eu disse que Nova York encerrou antes o semestre. Na verdade, o ano letivo nos Estados Unidos, e muitos de vocês lembraram, encerra-se agora no meio do ano. Quando no Brasil encerra-se um semestre, nos Estados Unidos encerra-se o ano letivo. Em Nova York, tomou a decisão de antecipar o fim do ano letivo. Muito obrigado pela ajuda de vocês, sempre antenados. Eu é que não consigo sempre acompanhar a leitura das letrinhas miúdas. Gustavo Bezerra traz aqui a seguinte pergunta. André, você acredita que nesses próximos 20 e 30 dias haverá algum protocolo de medicamentos ou tratamento em cima do que está sendo estudado hoje no Brasil e no mundo? Não sei. Gustavo, o que eu sei é que existe uma saudável disputa científica e tecnológica em todo o mundo para ver quem descobre primeiro o remédio e a vacina. Fato. E cresce muito a hipótese de que alguns medicamentos, como é o caso da cloroquina, sozinhos, esses medicamentos eles não teriam propriamente uma boa eficácia. O que está sendo estudado no a eventual contribuição de alguns medicamentos muito fortes, como é o caso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, é que combinados esses medicamentos com outros, antivirais, antibióticos, tem um coquetel de medicações que são ministrados quase no desespero, porque a gente ainda está conhecendo a doença e que em alguns casos dá resultado. Então, repetimos aqui o que já foi dito por 3 ou 4 publicações médicas referenciais no mundo, uma delas, talvez a maior de todas, a Lancet, britânica. A cloroquina e a hidroxicloroquina, utilizados para enfrentar os efeitos da malária, lúpus e outras doenças, ainda não podem ser ministrados de forma geral, porque não são totalmente conhecidos os efeitos colaterais graves dessas medicações. Paralisação dos rins, perda da audição, entre outras questões. Então, a recomendação que é a do Ministério da Saúde do Brasil, de acordo com a OMS, cada médico é soberano na prescrição dos medicamentos de seus pacientes. E assim vamos ganhando tempo até descobrir o resultado de pesquisas que estão sendo feitas agora para ver não apenas cloroquina ou hidroxicloroquina, mas uma família numerosa. Tem até, o Fernando Gabeira, meu parceiro, amigo, escreveu na coluna dele hoje que até medicação usada para enfrentar AIDS poderia estar determinando resultados interessantes em certos pacientes. A gente está ainda muito no jardim de infância do conhecimento do que funciona efetivamente no enfrentamento da Covid-19, tá? Paulo Rabelo,
o princípio da precaução, que tem origem no direito à saúde, deveria ser um princípio norteador das ações das autoridades sanitárias e de saúde? Olha, Paulo, é o que eu estou falando aqui. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde adotam o princípio da precaução quando não universalizam a recomendação de remédios considerados fortes, que não foram suficientemente testados para serem recomendados para toda a população que vier a apresentar os sintomas mais graves da Covid-19 ou mesmo algum sintoma. O médico responsável é que se compromete até legalmente pela prescrição do medicamento que lhe pareça o mais adequado. Silvia Cristina, André, na quarentena, como faz para comprar alimento e medicação? Essa é uma boa pergunta, eu posso estudar melhor. Quarentena, como você sabe, é proibido sair de casa. Mas o serviço de delivery, até onde eu sei, funciona, ou, no caso da Itália, se eu não me engano, em algumas cidades, você tem sim permissão de ir para a farmácia ou ir para o supermercado. O problema é você ser flagrado na rua indo para lugar nenhum. Né? Aquilo que se fazia na ditadura, que era uma excrescência, graças a Deus isso não é mais o que se faz, quando as autoridades policiais, vejam vocês, prendiam o cidadão por vadiagem. Quando você estava de bobeira na rua, o policial não gostava, não ia com a tua cara, aí dizia, o que está fazendo aí? Não, estou aqui, vou te levar para DP, prender por vadiagem. É algo, é curioso, não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. A Patrícia traz uma questão aqui. André, será que existe ligação da pandemia com a data limite que Chico nos passou? Olha, eu vou manifestar uma opinião com muito cuidado e muito carinho, até por algumas pessoas que assinam esse livro que eu conheço e respeito. Nós não podemos, de forma tão gratuita, nos deixarmos levar por previsões que afrontam aquilo, por exemplo, que aparece nas obras básicas, né? Quer dizer, quando a gente lê Kardec, isso é um papo espírita, tá? Peço licença para quem não seja espírita. É muito claro ali, a informação é muito clara, de que a transição planetária não se daria com um grande cataclisma, uma catástrofe de proporções monumentais. E ninguém conseguiu demonstrar que Chico, de próprio punho ou em entrevistas, tenha dito tudo o que aparece nesse livro. Então, outras pessoas consideradas referenciais no movimento espírita, como Divaldo Pereira Franco, médium baiano, que tem muito respeito por Chico, não avaliza essa previsão. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado, assim. Sugiro prudência. Não apenas em relação a essa, mas em qualquer previsão catastrófica, assim, porque, pelo menos para os espíritas, isso não está no script, não está no roteiro, né? Da forma como a gente entende a codificação. Mas é um assunto extenso, polêmico. Eu nem sei se eu tenho todas as credenciais para emitir uma opinião balizada sobre essa obra que eu li, e eu tenho as minhas opiniões que não precisam ser as de vocês, que leram também. Eu me reservo o direito de ficar com as obras básicas que não consideram essa catástrofe, como os filmes de Hollywood, sabe? Aquele gênero hollywoodiano de destruição. Os espíritas não vão nessa trilha, não. Pelo menos inspirados em Kardec. A Ivana. André, você acha que o governo vai mudar o discurso? Olha, vamos lá. Tancredo Neves tinha frases lapidares sobre a política. Dizia assim:
Aliás, essa frase nem é de Tancredo, eu acho que é de Magalhães Pinto, que é um político mineiro que dizia: política é como as nuvens no céu. Você olha agora, elas estão de um jeito. Aí você olha daqui a pouquinho, essas nuvens estão com outra configuração. É uma boa definição de política e com ela eu respondo a você. Mas o Tancredo, com certeza Tancredo Neves, tinha uma outra frase que me parece muito inspiradora, que dizia assim: nenhum político pode dizer que tem X votos. Ele teve X votos. Veja a sutileza da frase. Por aí a gente vê algumas lideranças políticas dizendo: eu tenho X milhões de votos. O Tancredo lá atrás, décadas atrás, dizia: nenhum político que se elegeu com aqueles milhões de votos pode dizer lá na frente que tem esses milhões de votos. Esses votos ajudaram a eleger. O tempo passa. E não necessariamente os mesmos milhões de votos devem ser lembrados para lhe situar politicamente hoje, pelas razões que Magalhães Pinto cita. Política muda o tempo todo. Agora vejam, mais uma vez pedindo a ajuda de vocês para as campanhas, os projetos, as mobilizações feitas para ajudar quem mais precisa. A hora é essa. Eu hoje sugeri Ação da Cidadania.com.br. Vai lá e, se possível, ajuda, faz a diferença. Porque os governos passam. Nós não, nós ficamos. Os governos passam. A sociedade brasileira continua. Então, quando os governos não conseguem resolver rápido o problema, por exemplo, de hoje, da fome, não conseguem fazer chegar rápido o dinheiro a quem precisa, em vez de a gente ficar xingando o governo, falando mal do governo, dizendo que o governo não presta, poupe sua energia nesse instante e priorize a canalização dos recursos disponíveis para quem mais precisa. Minha definição de país desenvolvido, a minha definição, pode não ser a de vocês, não é país rico. A minha noção de país desenvolvido é aquele que conseguiu equacionar o problema da miséria, da exclusão e da fome, e é aquele que tem educação pública de qualidade para ricos e pobres, pretos, brancos, amarelos, indígenas, para todos, em tempo integral. E saneamento básico universalizado. Se eu tenho um país com saneamento básico universalizado, educação pública em tempo integral para ricos e pobres, e uma nação sem pobreza, sem miséria, toda nação rica tem pobreza, mas miséria não, miséria a gente precisa enfrentar, e fome. E um atributo que eu acho fundamental, independentemente do regime político, da ideologia de quem está no poder, é uma nação solidária e fraterna. É uma nação que se socorre, é uma nação que se ajuda. Isso, para mim, é desenvolvimento. Desenvolvimento é isso. Eu quero viver num país onde as pessoas sejam solidárias, fraternas, e não percam tempo se xingando nas redes sociais ou procurando antagonismo o tempo todo. O momento é de guerra, guerra contra a pandemia. O inimigo comum é o novo coronavírus. Este é o momento que a nação brasileira está sendo testada na capacidade de ser solidária, fraterna, fazendo chegar os recursos mínimos que forem aonde eles são mais importantes. A Dani Santos lembra aqui a experiência da Nova Zelândia, que decretou lockdown logo no início, e o resultado, diz a Dani Santos, 1 óbito até o momento, e o número de contagiados é bem baixo. Bom, a Nova Zelândia, de fato, que tem uma mulher à frente, tem sido incensada por vários analistas por ter tido a coragem, na largada da pandemia, de fechar o acesso à Nova Zelândia, que é um país relativamente pequeno, pequenininho, insular, né? Aquele arquipélago ali a leste da Austrália. Quando eu estive na Austrália, eu fiz um pouso no aeroporto de Auckland. Infelizmente, não consegui estender a viagem para a Nova Zelândia, porque eu fui a trabalho.
um país que parece ser maravilhoso e adorável, e um país que enfrentou muita dificuldade com o lockdown. O lockdown é um cinturão sanitário, ninguém entra e ninguém sai. E ao que parece, no caso da Nova Zelândia, isso funcionou. Funcionou. De fato, Dani, obrigado pela lembrança. Fernandes Mercedes lembra aqui, você reparou que vários idosos se recuperaram e jovens faleceram? Olha, a gente precisa ter mais pesquisa para saber por que isso está acontecendo. O jornalista e editor de livros, o Roberto Feite, que já foi correspondente da Globo, se não me engano, na Inglaterra, ele hoje escreve um texto interessante dizendo que ele tem um grande amigo que, como ele, foi contagiado pelo novo coronavírus e foi parar, precisou de ajuda. Ele, com muito mais idade e que não tem o hábito de praticar exercício, uma vida mais sedentária do que vida saudável. E o amigo dele mais jovem e atleta, uma pessoa que cuidava com esmero da própria saúde. Pois bem, o Roberto Feite hoje no texto diz: nós contraímos o novo coronavírus e nós fomos diagnosticados com a Covid-19. Eu me recuperei muito mais rápido e não precisei ser internado. Ele foi internado, ele foi entubado e ele escapou por pouco do óbito. Então, Roberto Feite observa que, de fato, existem singularidades, cada caso é um caso, com perdão do clichê, que a gente não deveria cometer a imprudência de achar, por exemplo, que isolamento vertical resolve, porque 25% dos óbitos pela Covid-19 registrados até agora no Brasil são de pessoas com menos de 60 anos e sem comorbidade, é o que revelam 4 colegas meus jornalistas que publicaram reportagem hoje no jornal O Globo. Célia Mello, André, por que eu não encontro na mídia o número de pessoas que foram curadas da Covid? Você acha que deveriam dar os óbitos e as curas também? Acho. Vez por outra, essa informação é passada. Agora, me parece, dada a invigilância de uma parcela expressiva da população brasileira, que não está respeitando o isolamento social, se a gente começa a dar a proporção de pessoas curadas com a mesma ênfase das pessoas contagiadas e mortas, é possível, mas isso é uma hipótese, eu não estou afirmando, que a gente estimule, por caminhos indiretos, a circulação irrestrita de pessoas nas ruas se contagiando umas às outras, sabe? Mas eu acho que é uma notícia importante lembrar, e a gente está mostrando sim, todo dia a gente está mostrando os profissionais de saúde aplaudindo quem sai do hospital depois de um período duro, porque é duro. Não é brincadeira, isso daí a gente, para entender a importância do isolamento, precisa conhecer o que é a Covid-19 nas suas manifestações mais preocupantes, gente. Não é para amadores. Fora o trabalho que a gente está dando para os profissionais de saúde. É injusto com eles. Que a minha vigilância, porque quero dar uma saracoteada por aí, vou dar um passeio, sem me perceber eventualmente como portador assintomático, como alguém que eventualmente está dando carona para o novo coronavírus, irresponsavelmente eu posso estar espalhando por aí o patogênico e vai explodir aonde? Nos leitos da rede de saúde, expondo quem ao perigo, eventualmente até a óbito? Profissionais de saúde. Né? Simples assim. A Carla Nicino. André, do ponto de vista espírita, qual o significado deste fenômeno natural do planeta? 15 vulcões entram em operação em uma noite no Pacífico. Geral, a um dia. Bom, é uma boa pergunta para fazer para um vulcanólogo. Eu, sinceramente, não faço nenhuma associação disso com espiritismo. Isso é ciência sísmica e vulcânica. A gente está falando de um mundo em constante movimento. Nós temos, nesse exato momento, vários terremotos ocorrendo abaixo do Brasil. O Brasil não está isento de terremoto, é que o tremor é muito pequenininho, a terra pulsa.
A Terra pulsa o tempo todo. Então, os vulcões estão em erupção, entendeu, Carla? Aí você tem que perguntar para um vulcanólogo qual foi a última vez que 15 vulcões entraram em erupção. Agora, veja, no caso do terremoto, é muito frequente que os abalos sísmicos ocorram. Por exemplo, tem um forte tremor no Irã. E aí você pode esperar que vai ter fortes abalos sísmicos em outros lugares do mundo, porque essas placas tectônicas, elas, quando se entrechocam e uma sobressai sobre a outra, elevando várias camadas de solo, várias camadas geológicas acima, esse efeito é planetário, Então, não sei se no caso dos vulcões, isso, de alguma forma, também tem fenômenos interligados. Desconheço, não é a minha área. Mas eu, em princípio, eu disse ontem, e repito, você faz a pergunta para o espírita. O espírita é um cético, como Kardec foi. Kardec era um homem de ciência. Ele era da Sociedade Científica de Paris. E Kardec foi o cara mais cético para investigar a existência de espíritos. O fenômeno das mesas girantes, ele não estava nem aí para esse fenômeno. Os amigos dele falavam, você tem que ver isso, é impressionante, as mesas flutuam no meio dos saraus oferecidos em Paris. E ele falou, não, isso aí é besteira, para mim é mistificação, eu não tenho interesse nisso, eu vou perder meu tempo com coisa séria. Quando ele finalmente foi convencido a ver, ele lançou o olhar do cientista, falou, ou essa mesa é inteligente e está saltitando por aí, ou há um fenômeno inteligente que comanda o fenômeno da mesa, comanda a flutuação da mesa. Então, porque eu tenho apreço pela ciência, até segunda ordem, 15 vulcões entrarem em erupção ao mesmo tempo, é uma questão que precisa ser submetida à ciência de quem estuda vulcão, os vulcanólogos. Acho que é assim o nome que se dá. Carmen Cristina, fale um pouco sobre as subnotificações, por que o Brasil está tão atrasado. Falei sobre isso ontem, mas vamos repetir. O Brasil não está realizando testagem, os kits de testagem estão escassos no planeta inteiro e o Brasil é a nação que menos realiza testagem. Então, nós temos um problema. Nós estamos contando com modelagens matemáticas do Ministério da Saúde sem a aferição científica de quem tem o vírus e quem não tem o vírus. Agora, uma coisa que eu acho importante, porque vários especialistas estão cruzando dados de mortalidade por colapso no sistema respiratório com edema pulmonar. Óbitos que não são oficialmente pela Covid-19, mas são com os mesmos sintomas da Covid-19, muito acima a ocorrência desse colapso no sistema respiratório com edema pulmonar do que a série histórica. 80% acima nesse início de ano. Então tem muita gente cravando, é Covid-19, mas não está entrando na estatística. Tem que ter kit de testagem. Aliás, hoje a notícia em alguns jornais, farmácias vendendo kit de testagem. E a informação dos especialistas, cuidado, esses kits são caros e eles não trazem informação segura. Você pode ser enganado com o resultado do falso negativo para a Covid-19. Então, oriente-se. Antes de gastar dinheiro com kit de testagem na farmácia da esquina. Se você tem 300, 400 reais sobrando para comprar kit de testagem, que os especialistas dizem que não é um bom negócio, vai lá no Ação da Cidadania e doa seus 300, 400 reais, eu garanto é forte. Me parece que serão recursos melhor empregados. Tá bom? O Fábio diz aqui, André, quanto mais tempo de isolamento, mais tempo para a recuperação da economia, correto? Correto. Mas a economia não ignora o direito à vida, correto? Cláudia Corsino, André, a seleção espiritual é fato. Com relação às pessoas, vai ocorrer. Como essa parada mundial poderá ajudar a nossa terra?
Esse é um assunto recorrente no Papo das 9, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, já falei várias vezes aqui sobre a percepção de que a Terra já está mudando do ponto de vista da desintoxicação da nossa espécie. A Terra está se desintoxicando da espécie humana, está ganhando tempo. O reino vegetal, o reino animal estão ganhando tempo. O ar está menos saturado de poluentes. O aquecimento global, que continua preocupante, a gente deixou de contribuir na escala monumental de gases de estufa que a gente vinha determinando. Nós estamos vendo estrelas no céu, lua, com uma definição que a gente não via antes. Cessou o ruído enlouquecedor em algumas áreas das grandes cidades brasileiras e o tráfego pesado. Muitas pessoas têm abalos no sistema nervoso por ruídos elevados acima daqueles decibéis que os profissionais de saúde dizem que seria o limite do tolerável. E no plano pessoal, no plano espiritual, no plano emocional, psicológico, na área do autoconhecimento, nossa, olha, o novo coronavírus trouxe lições que a gente nem se deu conta ainda da importância de tudo isso. Não está dando tempo da gente assimilar tudo com a velocidade com que as coisas acontecem. Espero que quando a poeira baixar, tenhamos outros valores, outras disposições, outras sensibilidades em relação à nossa vida, nossa existência, nosso trabalho, o apreço pela família, o desejo de ver os amigos, essa disposição para ser solidário, para socorrer quem precisa, que isso não seja apenas de agora, que a gente descubra o que fazer com esse numeroso contingente de brasileiros que tem fome, que não tem saneamento, que moram aglomerados em favelas, casebres, nas quebradas da periferia. A Débora Santana faz uma pergunta sobre a qual eu não tenho a resposta. Ela diz assim: é verdade que a vacina para H1N1 foi criada mais rápido porque já havia estudos para as influenzas e para os coronas não existem ainda? Eu não tenho essa informação. Eu só sei que nós tínhamos inúmeros indicadores de que enfrentaríamos uma pandemia, e a humanidade desprezou esses alertas. Apenas nos Estados Unidos, que estão agora com um número de casos que avassaladoramente ultrapassam os de outros países do mundo, Bill Gates, 5 anos atrás, e o ex-presidente Barack Obama, em 2013, agora eu não me lembro a data. Isso está gravado, se você quiser acessar no YouTube. Eles falavam, olha, a gente precisa investir rápido na prevenção de uma pandemia que virá por aí. Mal comparando, veja, quem mora em Tóquio e quem mora em Los Angeles tem algo em comum. Quem mora em Tóquio, no Japão, sabe que já se aproxima o momento de um gigantesco terremoto, porque os sismólogos conseguem prever a atividade sísmica cíclica da Terra e de tempos em tempos, em certos lugares do mundo, os grandes tremores acontecem. Quem mora em Tóquio, no Japão, quando eu estive lá eu ficava com isso na cabeça, tomara que não aconteça agora que eu estou aqui, olha que pensamento egoísta. Mas a gente ficava preocupado, eu estou num lugar do mundo que tem terremoto, no Brasil a gente não percebe o terremoto, aqui é dia sim, e outro dia também, com maior ou menor vibração. Eu quando passei pelo Japão, eu fiquei meio pilhado. Falei, será que vai acontecer agora? Em Tóquio, haverá um grande tremor. Em Los Angeles, e veja que coincidência, naquela região da Califórnia, tem a chamada Falha de Santo André. Falha de Santo André é aquele lugar onde o choque das placas tectônicas, ciclicamente, determina grandes tremores de tempos em tempos. Então vamos lá.
Isso não tem a ver com espiritismo, isso não tem a ver com mistificação de espiritualistas que ficam procurando pretextos assim, isso é de Deus. Não, isso é o software da Terra, são as leis que regem a vida e o universo. Os grandes terremotos vão acontecer. E quem mora em Tóquio e quem mora em Los Angeles sabe disso. As grandes pandemias, elas também, de tempos em tempos, ocorrem, e a questão não é se vão acontecer, é como a gente enfrenta. Então a presunção é de que a humanidade descuidou dos alertas em relação à pandemia. A gente, de fato, não prestou atenção nos alertas dos especialistas, falando da probabilidade elevadíssima de, no intervalo de tempo relativamente curto, o mundo se ver refém, especialmente pela globalização, né? A gente ficou numa grande aldeia interligada. Então a velocidade de contágio não é apenas a velocidade, não adianta fechar a fronteira. É curioso isso. Não adianta fazer um cinturão sanitário porque as trocas, a circulação de pessoas e mercadorias se dá de uma forma tão intermitente que, em boa parte dos casos, quando você decide cercar, e ainda que você decida permanecer um tempão blindado, provavelmente o novo vírus já está circulando por ali e você não sabe. Jefferson Douglas, bom dia, André. Você acredita que em São Paulo chegará ao ponto do isolamento total? Olha, o que a gente está vendo? A preocupação das autoridades de São Paulo com o relaxamento de um contingente grande de pessoas da recomendação de isolamento social. O governador daquele estado já fez uma advertência. Se preciso for, eu vou decretar a quarentena e vou colocar forças de segurança na rua para inibir aglomeração, que seria uma medida muito antipática e dura, mas talvez necessária. Em que sentido? As autoridades estão fazendo aquela conta. Eu tenho hospital de campanha no Pacaembu, eu coloquei hospital de campanha em centro de convenção. Para quê? Para não colapsar, para eu conseguir atender a demanda. Quando se percebe que não é possível atender a demanda, colapsa o sistema. Então a conta que é feita é a seguinte: quanto mais pessoas circulando nas ruas, e eles fazem esse monitoramento online pelo sinal de celular, eles estão sabendo quem está zanzando, se aglomerando nas ruas e quem está recolhido. Por isso eles produzem aqueles percentuais. Os percentuais estão decrescentes. Tem mais gente indo para a rua. E isso é ruim. E, eventualmente, isso pode determinar medidas mais duras, sim. Henrique, ele pergunta, qual seria o papel do ministro do Meio Ambiente nessa pandemia? A gente tem ministro do Meio Ambiente? Tem ironia e tem um recado. Se tivéssemos um ministro do Meio Ambiente de verdade, nós teríamos uma preocupação maior com a Amazônia, aonde o desmatamento disparou nos primeiros meses do ano. Os criminosos que destroem a floresta estão se sentindo livres, leves e soltos. O ministro do Meio Ambiente tem que se fazer presente. O ministro do Meio Ambiente deveria se sensibilizar também com os indígenas. Embora essa seja uma atribuição da FUNAI que está vinculada ao Ministério da Justiça, historicamente os ministros do meio ambiente de verdade que o Brasil já teve se preocuparam muito com direitos indígenas. É o que eu penso. Margarete Ortega, André, bom dia. Por que os policiais não usam máscara? Olha, vamos lá. Policiais que estão em contato com o povo, com aglomeração indevida, deveriam usar máscara. Aqui no Rio de Janeiro, nos pontos de aglomeração, eles estão usando máscara. Nas estações de trem, das barcas. Eu tenho visto os policiais que estão baseados nos lugares onde a presunção é de que vai ter fila, usarem máscara. Agora, em outros lugares do Brasil, em outras situações, mesmo no Rio de Janeiro, se não estão usando máscara na rua,
é uma questão que precisa ser colocada para a corporação. Porque se a recomendação é de que todos nós usemos máscaras, se possível, de pano, você faz em casa, da forma mais rudimentar, protegendo o nariz e boca. E veja, só um parêntese, a máscara não é para proteger você, é para proteger os outros de você, tá? É curioso, assim, tem gente que coloca a máscara e se sente corpo fechado, né? Tô blindado de qualquer problema. O que a gente está falando é da máscara como recurso para não retroalimentar a circulação do vírus e evitar, eu diria, os perdigotos, as gotículas que possam acessar direto o nariz e boca. Só tem um detalhe, a máscara é daqui para cá, né? Se você chega muito perto de alguém achando que está protegido pela máscara e esse alguém dispara uma gotícula que vem parar na testa, na bochecha, no pescoço, e você depois, fez isso aqui, a mão está lavada, o rosto também e até o óculos, tá, gente? Você completou o serviço do novo coronavírus. Então, a máscara é medida importante para evitar a circulação do vírus, na presunção de que, não tendo testes, nenhum de nós sabe se é portador assintomático ou não. A Edília pede para eu comentar a reportagem do meu querido e talentosíssimo colega Marcelo Canelas, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, sobre a reportagem dele exibida no Fantástico, falando justamente do avanço do desmatamento e da vulnerabilidade dos indígenas. Eu acho que eu comentei isso na pergunta feita sobre o papel do Ministério do Meio Ambiente. Regina Nogueira, parece que a Noruega não adotou medidas restritivas e agora terá que priorizar leitos aos mais jovens. Você pode comentar? Regina, eu estou sabendo por você, me desculpa, mas eu não tenho essa informação. E obrigado por comunicar, depois do Papo das 9 eu vou me informar sobre isso, porque é interessante. Ana Paula Itaipava, será que o tipo sanguíneo da pessoa interfere na contaminação pelo novo coronavírus? Sabe dizer se tem algum estudo sobre isso? Não. Quando o assunto é sangue, o que eu sei, e você deve saber, é que avançam os estudos para ver se o plasma sanguíneo das pessoas curadas que desenvolveram anticorpos para a Covid-19 pode ser aplicado o plasma em pessoas que estão enfrentando a doença para reforçar o sistema imunológico, o que seria o esperado, porque isso já aconteceu durante a gripe espanhola e outras situações em que o plasma sanguíneo de uma pessoa que desenvolveu anticorpos reforça o exército da salvação, né? O trabalho que o nosso organismo realiza para se proteger de tudo isso. Thaís Campos. Por que as pessoas estão hostilizando a mídia? Olha, Thaís, vamos lá. Se fosse só a mídia que estivesse sendo hostilizada, né? A gente inaugurou no Brasil, de uns anos para cá, a era dos haters, daqueles que destilam ódio de uma forma visceral. E não é só sobre a mídia, né? A gente está falando aqui de uma dificuldade de respeitar o pensamento dos outros. Pensamento diferente não faz de nós adversários ou inimigos. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Vive la différence, viva a diferença. Então, me parece, mas eu não tenho aqui a ciência de uma boa resposta, mas como eu sou jornalista, eu não vou fugir do assunto. Em certos lugares do mundo, a mídia é muito hostilizada pelos governantes. Invariavelmente são governantes que têm arroubos autoritários. Eles não conseguem lidar bem com cobrança, com notícias alusivas a parentes e amigos, ou alusivas a si próprio. Em que lugares do mundo a mídia é hostilizada pelos governantes?
ou pelo menos não há liberdade de imprensa. Cuba, Coreia do Norte, Rússia, do Vladimir Putin, que já foi acusado inclusive de matar, desaparecer jornalistas. Do nada o cara aparece desencarnado. China, eu estive na China, vi de perto o patrulhamento. Eu sou jornalista brasileiro, não sou jornalista chinês, mas para poder entrar na China, nós tivemos que permitir o acompanhamento o tempo inteiro de um funcionário do governo chinês que foi remunerado por nós. É a equipe que tem que remunerar o funcionário chinês que vai acompanhar os nossos deslocamentos e os roteiros, os lugares, as pessoas que a gente queira entrevistar, etc., na maioria dos casos, precisavam passar pelo crivo das autoridades chinesas. A imprensa não é livre na China, como não é livre na Coreia do Norte e como não é livre em outros países. São lugares onde os jornalistas são estigmatizados. O Brasil passou a ser um lugar onde ser jornalista significa correr algum risco de ataque virtual e outros. Eu acho isso lamentável, porque isso deprecia a democracia. A democracia significa, em última instância, não que todo mundo pense igual. A democracia jamais pretendeu isso. Mas que se crie um ambiente de respeito e tolerância pelas ideias diferentes das suas. Democracia num país laico é ainda mais precioso, porque a laicidade garante o direito de cada brasileiro ter a sua própria crença ou religião, ou não ter nenhuma crença e religião, e ser respeitado por isso. Percebe? Eu acho isso tão rudimentar, assim, a intolerância, o estigma. Manifestações de ódio revelam, no meu entender, uma pobreza moral e espiritual. Uma dificuldade de você ser humilde a ponto de não se reconhecer como o senhor da verdade. Eu acho muito constrangedor ter que falar sobre isso em 2020, no século XXI. Mas é a vida, vamos que vamos. A Laura traz aqui uma informação, uma pergunta. Como está a doação de sangue nesse momento? Imprudência, André, ir doar? Não. É um gesto lindo de humanidade. Então, Laura, se você puder doar, eu não sei em que cidade você está, eu moro no Rio de Janeiro, eu já estive algumas vezes no Hemorrio. O Hemorrio fica ali perto da Praça da República, todas as condições de segurança para que a doação seja rápida e segura. A questão é como você se desloca até o lugar onde é feito isso. Em vários lugares do Brasil, os bancos de sangue estão se dispondo a ir até o condomínio, ir até onde você mora, se você reunir um número mínimo de doadores. Então, Laura, informe-se sobre isso, pode ser uma solução. Se você mora num condomínio, se não me engano, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, 6 a 7 pessoas que topem doar sangue, já tem uma equipe móvel que vai buscar o sangue das pessoas. Os bancos estão com os estoques reduzidos e a gente precisa ajudar. Ajude, porque o Brasil não deixou de ter outras doenças, outras cirurgias, acidentes, onde o sangue é fundamental. Um minutinho para terminar o Papo das 9. Agradeço começar a semana com a paciência e a atenção de vocês, as muitas perguntas, as muitas participações. Esse Papo das 9 daqui a pouquinho vai para o Stories do Instagram e depois vai para o canal do YouTube, o meu canal, para a gente manter viva a disposição e o compromisso em favor da vida e do isolamento social. Hashtag fique em casa. Faça isso por você, pelas pessoas que você ama e pelo seu país. Beijo, obrigado, tudo de bom.